E aí, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar um pouco sobre área. Na geometria, os conceitos de área e perímetro, que a gente também já estudou, são utilizados para determinar as medidas de alguma figura. A área ela vai equivaler à medida da superfície de uma figura geométrica. Por exemplo, aí, ó, Tiago comparou a área da lajota vermelha, que é esta aqui, ó, pequenininha, com a área do piso, que é esta aqui, ó, o piso da cozinha. Dessa comparação surgiu o número 80, que é a medida de área do piso, tendo a área da lajota, a área aqui, a superfície toda dessa figura vermelha, né, como a unidade de medida de área. Assim, a medida de área do piso da cozinha é 80 lajotas vermelhas, ou seja, aqui no piso da cozinha vão caber 80 unidades daqui, ó, de área dessa lajota vermelha. Caso Tiago tivesse escolhido a área de uma lajota azul aqui, ó, no formato retangular, com a unidade de medida de área, então o número que surgiria dessa comparação seria 40. Porque nesse caso a medida de área do piso seria de 40 lajotas azuis. Observe que podemos mudar a unidade de medida de área e, consequentemente, mudará também a expressão que fornece a medida. Porém, a área do piso não se altera. Então, eu posso ter diferentes representações para as unidades de medida de área. Agora aqui a gente vai ter as unidades padronizadas de medida de área. Com a necessidade de se obter uniformidade nas medidas de área, surgiram as unidades padronizadas da medida de área. Atualmente, no SI, que é o Sistema Internacional, metro quadrado, que é o M e um doisinho aqui do lado dele, que vai se referir ao quadrado, é a unidade de base, é a unidade padrão, fundamental para se medir área. E há também outras unidades de medida de área que vão derivar do metro, que são os múltiplos do metro quadrado, que são para medir grandes áreas, e os submúltiplos do metro quadrado, que são para medir pequenas áreas. Certo? Aqui, ó, km ao quadrado, quilômetro ao quadrado. Lembrando que agora, quando eu estou trabalhando com área, eu vou trabalhar com esse doisinho aqui do lado das unidades de medida, porque eu estou trabalhando com duas dimensões, certo? Agora, quando eu quiser levar de uma unidade maior para uma unidade menor, eu vou fazer a multiplicação por 100. Tá? Eu vou multiplicar por 100 cada vez que eu passar aqui de uma casinha para outra até chegar no meu destino. E quando eu quiser fazer ao contrário, eu quero sair de uma unidade menor e ir para uma unidade maior, eu vou agora dividir por 100, né? São duas dimensões. Agora eu estou trabalhando com área, então eu vou trabalhar agora com a multiplicação por 100 ou divisão por 100. Aqui a gente tem um quadro, né, desses múltiplos e submúltiplos para deixar mais fácil e organizado. Aqui, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado e por aí vai. Também aqui temos outras unidades de medida de área, que é o hectômetro quadrado, o HM ao quadrado, também é conhecido como hectare, que é representado pela letra HA. Um hectare vai equivaler a 10.000 metros quadrados. Essa é a medida de área de um quarteirão quadrado, cujos lados têm medida de comprimento de 100 metros. O hectare ele é usado para registrar medidas agrárias, como a medida de área de sítios e fazenda. Agora, quando precisamos medir a superfície de uma figura plana, como por exemplo a quadra abaixo, utilizamos a área, que é ao contrário do perímetro, que é a soma dos lados, né, de todos os lados de uma figura. A medida da área é encontrada de maneira diferente. No caso de uma figura quadrada ou retangular, vamos multiplicar a base dessa figura retangular vezes a altura. Para isso, a gente vai ter algumas fórmulas para calcular as áreas de figuras planas, de regiões planas. Por exemplo, a região retangular. A medida da área da região retangular é obtida multiplicando o comprimento da base, que neste caso é representado pela letrinha B, vezes a medida do comprimento da altura, que neste caso é a letrinha A. Então, a gente vai ter aqui, esse A aqui é o maiúsculo, vai ser representando área, vai ser igual a Bzinho vezes Azinho.
base vezes altura, certo? E sempre lembrando que as unidades de medida de área vai ser agora metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado ou quilômetro quadrado. Agora também a gente tem outras fórmulas para representar aí, né, a área de algumas figuras planas. Por exemplo, o quadrado. O quadrado ele tem lados iguais. A fórmula de calcular a área de um quadrado vai ser A de área igual a L vezes L, ou seja, lado vezes lado, tá? Ele também pode aparecer assim, ó, L ao quadrado. Por que esse L ao quadrado? Esse doisinho que está aqui em cima vai indicar que o número que está aqui embaixo, vai ser no lugar do L, vai se multiplicar, ou seja, vai multiplicar a ele mesmo, outra vez. Então, aqui a gente tem L vezes L. Aqui na região triangular, a gente vai ter a seguinte fórmula. A área da região triangular vai ser igual à base do triângulo vezes a altura do triângulo. E essa multiplicação ainda vai ser dividida por 2 no final de tudo. E aqui a gente vai ter a figura do paralelogramo, que é um quadrilátero que tem 2 pares de lados paralelos, tá? E aqui a fórmula de calcular a área do paralelogramo é igual a de calcular a área de um retângulo. A base vezes a altura. Às vezes aqui a altura do paralelogramo fica de forma externa à figura. Exemplo, determine a área de um retângulo com base de 10 cm e altura de 6 cm. Então, a fórmula de calcular a área de um retângulo é base vezes altura. Aqui, ó, neste caso, utilizou-se o H para representar a altura. Então, você pode utilizar o H ou a letra A, mas ambos vão representar a altura. Então, a base é 10 vezes a altura, que é 6. 10 vezes 6, 60. 60 centímetros quadrados. Outro exemplo, determine a área de um quadrado cuja medida do lado é 8 centímetros. Então, o quadrado tem lados iguais. E a área de um quadrado é medida por lado vezes lado, ou seja, o L ao quadrado. Eu troco o L por 8. Esse quadrado aqui embaixo quer dizer que esse 8 vai se multiplicar. Então, 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados. Agora, a gente vai falar um pouco sobre volume. Vamos considerar agora um objeto físico tridimensional como dado. A representação desse objeto, que é o desenho no plano, e o modelo matemático abstrato desse objeto, que é o sólido geométrico cubo. Os objetos físicos ou aos sólidos geométricos correspondentes associamos a grandeza de volume. Examine a seguinte situação, ó. O espaço ocupado pela pilha de tijolos aqui corresponde a 54 vezes o espaço ocupado por um tijolo aqui, que é a unidade de medida de volume, esse tijolo aqui, ó, no formato de paralelepípedo. Dizemos que a medida de volume da pilha é de 54 unidades, considerando o volume de cada tijolo aqui como unidade de medida de volume. Então, basicamente parecido com a área, aquela das lajotas, da lajota vermelha comparada ao piso da cozinha. E a medida do volume, ela expressa quanto espaço um objeto tridimensional ocupa ou quanto espaço o sólido geométrico correspondente ocupa. As medidas de volume, elas possuem grande importância nas situações envolvendo capacidades de sólidos. E podemos definir o volume como o espaço ocupado por um corpo ou a capacidade que ele tem de comportar alguma substância. As unidades padronizadas de medida de volume. No Sistema Internacional, no SI, o metro cúbico é a unidade de base, a unidade padrão. Na área, a gente trabalhava com o metro quadrado, que era o 2zinho aqui em cima. No volume, é o metro cúbico, é um 3 agora, porque são 3 dimensões, tá? Cubo, que é esse aqui, cujas arestas têm medida de comprimento de 1 metro, tem medida de volume, que é o espaço ocupado aqui, de 1 metro cúbico, tá? Porque eu vou multiplicar 1 vezes 1 vezes 1. Vão ser 3 dimensões agora que eu vou trabalhar. E há também outras unidades de medida de volume que derivam do metro cúbico, que é os múltiplos e os submúltiplos.
Aqui, novamente, a mesma informação lá da área. Só que agora a gente trabalhando com 3 dimensões. Então, cada unidade aí vai ser elevado a 3. Vai ser quilômetros cúbicos, metros cúbicos, centímetros cúbicos. E agora aqui na hora da transformação de uma unidade para outra, agora eu vou multiplicar por 1000 ou dividir por 1000, tá? Não vai ser mais por 100. Por 100 é só na área. No volume vai ser por 1000, multiplicar por 1000 ou dividir por 1000. Aqui a gente vai ter a tabela, normalmente do mesmo jeito. A diferença vai ser que agora a gente está trabalhando com cúbico, né? Vai ser 3 dimensões. Agora, a medida de volume de um paralelepípedo. Um paralelepípedo retangular, ele é um sólido de 6 lados que possui faces retangulares, planas e paralelas. Tente imaginar o paralelepípedo aqui abaixo como uma piscina. Se a gente quer saber a capacidade dessa piscina, é o mesmo que dizer que a gente quer descobrir quanta água cabe nessa piscina. Para chegarmos a uma resposta, precisaremos analisar alguns dados desse sólido aqui, como, por exemplo, a largura, o comprimento da base e a altura ou profundidade, né, no caso de uma piscina. Aqui, por exemplo, a gente vai ter um paralelepípedo ao lado que vai ter 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura e 3 centímetros de altura. E para determinar o volume desse paralelepípedo, utilizou como unidade de volume este cubo aqui, ó, que tem 1 centímetro de aresta, que por acaso vai ter 1 centímetro cúbico de volume. Ou seja, este cubo aqui pequeno, ele vai caber 18 vezes dentro desse paralelepípedo. É como se esse paralelepípedo aqui fosse formado por 18 cubinhos desse. Assim, a gente pode verificar que o volume desse paralelepípedo é de 18 centímetros cúbicos. Outra forma de calcular o volume de um paralelepípedo aqui, se não tivesse essa informação do cubo, seria utilizar da fórmula de calcular o volume do paralelepípedo, que vai ser V de volume igual a C de comprimento vezes L de largura vezes H de altura. Então, são 3 dimensões que eu vou multiplicar uma com a outra. Comprimento vezes largura vezes altura, tá? 3 vezes 2 vezes 3 igual a 18 centímetros. Outro exemplo aí, ó, determine o volume de um paralelepípedo que tem 6 metros de comprimento, 2 metros de largura e 3 metros de altura. Então, vou fazer 6 vezes 2 vezes 3, que vai ser igual a 36 metros cúbicos. Ó, não esqueçam do 3 aqui em cima na unidade, porque estou trabalhando agora com volume. Outro exemplo aí, ó, medidas de comprimento das dimensões. 3 de altura, 2 de largura e 2 de comprimento, tá? Vou fazer a multiplicação das 3 dimensões. 2 vezes 2 vezes 3, que é igual a 12. Então, o volume aqui vai ser igual a 12 metros cúbicos. Já a medida de volume de um cubo. O cubo, ele é um sólido com 6 faces quadradas e com os mesmos comprimentos de lado. Temos abaixo um cubo cujas arestas medem A. Então, as arestas aqui do cubo vão medir A, ou seja, as arestas elas são iguais. Como eu estou trabalhando com volume, eu estou trabalhando com 3 dimensões. De novo, comprimento vezes largura vezes altura. Então, eu vou multiplicar aqui essas 3 dimensões que têm o mesmo valor. Então, aqui ela pode ser representada assim, ó, A vezes A ou igual a A ao cubo, porque aqui eu estou multiplicando em 3 vezes aqui, ó, por ele mesmo o A. Por exemplo, determine o valor do volume do cubo, cuja medida da aresta é de 3 centímetros. Então, 3 de comprimento, 3 de largura e 3 de altura. Então, vou fazer 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27 centímetros cúbicos. Não esqueçam do 3 aqui. Por exemplo, aqui, ó, de novo, para calcular a medida do volume deste cubo aqui, a gente vai ter aqui 2 decímetros, 2 decímetros e 2 decímetros, certo? Então, a gente vai fazer a multiplicação do valor das arestas deste cubo, que vai ser igual a 8 decímetros cúbicos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, falando um pouco sobre área e sobre volume, que são assuntos importantes para vocês aprenderem.
Tire suas dúvidas com os professores, resolvam todas as atividades e até a nossa próxima aula.